Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrichi aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é um programa musical. Ele é um programa com a maior estrela da bateria, né? O Guto, eu até fico um pouco nervoso, porque assim, o cara já foi cover de tantas bandas internacionais. Pra mim, ele já tinha tocado com esses caras, mas tudo bem, eu vou respeitar aqui o release, né, Guto? Quem é essa pessoa, entendeu? Que domina essas baquetas, que faz aquelas viradas extraordinárias, e é um cara, assim, ó, cara, simplão, humildezão, acessível. Isso que é o legal, a pessoa é acessível. Né, Guto? Quem que é essa pessoa, Gutão? Com certeza, Tiagão. É uma honra ter esse... Eu posso considerar de amigo, né? Que é um cara que eu sou fã lá da década de 90. Olha. Eu olhava as revistas lá, tinha esse meu amigo grande baterista. E eu falava, cara, quando que eu imaginei que um dia ele seria meu amigo, de conviver na minha casa, de poder produzir materiais audiovisual com ele, material fotografia, fazer parte da história dele. Cara, eu chego assim a me arrepiar aqui, porque é um cara que eu admiro pra caramba como baterista e como ser humano, cara, é ímpar, uma pessoa ímpar, né, Thiago? Com certeza, a gente vai falar, sabe com quem? Ah, e outra, tá? Além dele ser batera, ele tem um talento pra fotografia e é por isso que ele está aqui, porque você pode estar se perguntando, o que um baterista tem a ver com a fotografia exponencial? O que tem a ver com foto e vídeo? Tem tudo a ver, eu vou te revelar hoje nesse episódio, porque a gente vai falar, sabe com quem? Cristiano Ford! Esse cara é fera demais, cara. Obrigado pelo teu tempo de qualidade de estar aqui com a gente, cara. É um prazer falar contigo, irmão. Eu que agradeço. Guto também é recíproco, hein, Guto? É uma honra ter você como amigo. Uma cara também sensacional. Conhecendo você agora há poucas semanas também. Poucas semanas. Boas conversas aí. Eu já te conheço de mais tempo do que tu me conhece. Acredito que também vai ser uma nova amizade aí. Tá. O Guto sempre falou muito bem de ti, pelo teu nível de profissionalismo técnico, né? E também pela tua jornada aí, das tuas histórias, né? As tuas aventuras, né? Pra onde tu levou a tua bateria aí. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história, mas... Cristiano, como que a música, ela te influenciou, ela te influencia? Como que isso surgiu pra ti? Ou qual foi o desejo de tu, poxa, eu quero me tornar um baterista profissional, quero viver da música, da arte? Como é que foi esse início aí, pra quem ainda não te conhece? Que isso é um pouco difícil, né? Engraçado, né? Eu fiz uma live assim que o pessoal perguntou qual uma das minhas inspirações, né? E vai coincidir com algo que você falou, que a minha inspiração é da TV, o Animal dos Muppet Show, que é uma comédia, né? Um baterista, né? Sim. Então, assim, foi um dos primeiros bateristas que eu devo ter assistido, assim, que me causou impacto, assim, né? E, enfim, né? Eu tenho tive uma infância simples, assim, né? Uma família simples, então não puderam me dar um instrumento, então eu improvisei muito tempo em cadeiras, caixas de madeira. O prato da bateria era aquela coroa da bicicleta, né? Então isso aí foi até os 14 anos, né? Então só fui poder ter um instrumento quando eu comprei, né? Sim. Inclusive isso aí pra mim é tão importante que quando eu comecei a trabalhar, assim, a primeira coisa que eu comprei, todo mundo acha que foi a bateria, mas na verdade foi as baquetas, porque não dava pra comprar uma bateria, né? Sim. Então eu guardei essa nota fiscal das baquetas, assim, de tão importante foi, claro, né, pra eu. E daí, a partir do momento que eu comecei a ter contato com a bateria, propriamente dita, foi muito rápido, assim, né? Em questão de 2, 3 anos já era um profissional vivendo de música, né? Daí já entrei em bandas lá no Rio Grande do Sul, de bandas de baile. Então, bandas que os músicos eram bem mais velhos, assim, né? Deve ter tinha a idade que eu tenho hoje, tá? Então, assim, foi uma experiência muito rica para início, né? Então, eu consegui ver uma noite de Porto Alegre que hoje a gente não tem mais, né? Bateristas que são ícones, né? Como Argos Montenegro, que é praticamente uma figura nacional. Uma figura nacional, assim, né? E, poxa, eu fiz um sub uma vez pra ele, assim, né? De ele não poder tocar no dia, no bar que ele tocava. E eu fui substituir ele, assim, né? Não no nível que ele tocava, com toda certeza que não era possível. Mas, assim, foi uma história bonita, assim, né? Então foi... E daí, a partir desse momento, as coisas começaram a acontecer e tal. E daí também, vindo pra Santa Catarina em 96, também... Como também a cidade que eu vim era uma cidade
pouco menor assim que Porto Alegre, né? Então também dá um certo destaque para quem está vindo de fora, então gera uma atenção. E a partir dali também comecei a me dedicar mais e ter um respaldo por conta das histórias de concurso e revistas. Então foi o início. E isso, a gente tá falando de que tu é natural do Rio Grande do Sul. Sim, de Canoas. Né? E isso é que época, de que ano que tu tava lá e que tu veio para cá? Uhum. Eu nasci em 73, né? Então lá por 90, 91 eu comecei a viver de música, né? Uhum. Viver de música. E como que era naquela época? Porque assim, levando pro nosso meio hoje, né? Que a gente tem internet, tem o caso, né? Rede social, a questão de site também, né? Que a gente pode desenvolver aí nosso portfólio, digamos, ou o YouTube para botar os vídeos, enfim. Como que tu fazia, ou como que era esse network, como que as pessoas te percebiam, né, esse talento para vir ser um substituto momentâneo daquela pessoa, né, que não pôde? Como é que era esse marketing, né, do profissional de música nessa época, cara? Nossa, cara, não tem como as pessoas hoje ter uma ideia disso, porque, por exemplo, quando eu tocava em baile lá nessa época, eu resolvi sair do baile para fazer um freelance, ser músico freelance. Uhum. Mas como é que tu vai ser freelance naquela época sem ter um telefone? Então, assim, é algo que, assim, é difícil de explicar, né? Então, assim, hoje é muito legal que a gente tem um baterista, a gente clica e sabe quem é que tá tocando, onde está tocando, quem toca bem, quem não toca bem. Uhum. Naquela época, diz assim, tem um baterista bom lá em Itajaí. E tu nunca via aquele cara, então ficava aquela lenda, tal, tu ficava sabendo daquela pessoa, e no entanto, né, tu nunca teria uma noção exata do que é, né? As famosas lendas urbanas, né? Exatamente. Por exemplo, um concurso de baterista que eu participei em 96, que foi o ano que eu vim para Santa Catarina, inclusive. Uhum. O concurso aconteceu se eu não me engano, vamos dizer que foi em agosto, né? Uhum. Ou em setembro, mas enfim, um mês assim, né? Eu fiquei sabendo por uma revista 3 meses antes. Daí tu manda material, participa do concurso. Daí você vira finalista, enfim, daí eu fui um dos finalistas e apareci numa revista. Só que as pessoas só foram descobrir isso 3 meses depois. Se o concurso foi em agosto, a matéria foi escrita em setembro. Uhum. E só foi publicada e chegou nas bancas em outubro. Um exemplo assim básico. Caramba. Então, até então, cara, só se a pessoa ligasse para lá. Então não se tinha notícia assim, né, do que. Sim. Então esse time assim é surreal, porque a gente não consegue imaginar como é que funciona, né? Uma situação porque dessa. Assim, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né, que tu tinha até participado do TV Maldita, do Aquiles, etc. O quanto que hoje é tão fácil, né? Tipo, faz uma live, já tá aparecendo, a pessoa já tá sabendo. Até quem não é um músico, por exemplo, como eu, por mais que eu sempre fui um fotógrafo de sucesso, baterista frustrado, porque eu sempre gostei de bateria, e aí meu pai, né, me incentivou a tocar algum instrumento, aí na igreja lá eu comecei a tocar violino, aí toquei na orquestra, etc. Aí depois eu tinha uma banda com meus primos, aí eu era baterista, o Guto sempre dava umas dicas lá, como é que fazia e tal, não sei o que, as viradas, mas eu sou um pé rapado danado, que eu não consigo entender, eu gosto de ver, eu sempre mando pro Guto direto, né, uns videozinhos de batera, umas musicalidade, as viradas, etc. Mas sempre assim, no sentido de tipo, poxa, a gente recebe isso muito fácil, muito rápido, né? E até que ponto a gente precisa ter talvez um equilíbrio como profissional de se expor, né? Porque a gente tá falando aqui de uma época que tu tinha que ver um anúncio numa revista. Tu terias que comprar a revista para saber que tinha um concurso, para poder mandar o teu material. Aí, como é por correio, né? Por correio. Aí fita cassete por correio. Cara, nossa. Gente, ó, para quem... Né? Ô, Guto, vamos explicar bem para as pessoas o que é uma fita... Eu vou pedir pro nosso... Como é que é? O nosso editor colocar aqui o que é uma fita cassete. Porque a gente tá falando com uma geração de Enzos, né? Que, cara, nunca ouviram falar o que é uma fita cassete, né? Zoe, né? Enzo, Zoe, etc. Que é uma fita só de áudio. Uhum. Não tinha vídeo. Não é hoje você mandar um vídeo do teu celular e já manda no WhatsApp, ou a virada, ou a baqueta, ou sei lá o que tu fez, etc. Então você tinha que mandar uma fita cassete para ainda os caras tenham tempo de ouvir, eu tô tentando ver se é isso, né? Para saber como é que, beleza, esse cara tem que entrar na lista. Para aí sim ser um finalista,
Cara, então é quase 6 meses da época que tu compra a revista para mandar, para ser aprovado, para depois ser publicado. E hoje é tudo tão simples. Então, como que o profissional ele precisa ter esse equilíbrio para não entrar numa zona de sofrimento, no sentido, poxa vida, eu não estou fazendo o que os outros estão fazendo e eu estou ficando para trás. E o fato de você ter também uma sanidade, né? Ter um equilíbrio, né? Não sei como é que hoje tu trabalha e faz essa balança ser mais coerente, digamos assim. A parte de... O pessoal fala assim, hoje a internet e tal, o pessoal tem tudo muito fácil, mas eu acho isso aí genial, assim, porque as pessoas estão tocando muito bem, sabe? Então, aquilo que a gente comentou agora há pouco, eu ouvi falar de um baterista lá em tal cidade, tu nunca ia descobrir se realmente o cara tinha... era o que as pessoas falavam. Hoje não, né? Hoje, né, falou, segundos você tá vendo o cara tocar, né? Então, assim, as pessoas tocando muito bem. Muito bem. Então, o nível profissional, assim, e técnico tá muito legal. E eu digo que isso, né, em função desse acesso, né, fácil, né? Então, assim, não condeno nessa parte, né? Tem gente que, porque a internet é ruim por causa disso, assim, não, eu não concordo, né? E, assim, hoje o filtro, né, para você ter uma visibilidade já é também um pouquinho diferente, tipo, os vídeos são selecionados, são editados, então isso ao mesmo tempo também, claro, joga a favor de quem tá buscando, né, porque vai colocar uma coisa certeira ali, né? Então é bem difícil, né, Thiago, porque essa ansiedade que gira em torno disso, né? Então realmente é uma coisa que eu tenho procurado dar uma atenção, assim, né, de procurar uma qualidade de vida, assim, talvez até por conta do estágio de idade que eu tenho, do tipo de trabalho que eu faço. Então, essa exposição, assim, por qualquer coisa é uma coisa que é algo que eu não me submeto, assim, né? Sim. Então, assim, eu tento admito que não sou uma pessoa muito ativa na internet, mas não sou ausente também. Então, eu tenho o site .com.br desde 2003, né? Tinha uma rede de contato por e-mail gigantesca, né? E as pessoas davam, tipo, quando eu enviava alguma coisa, eu sentia assim que as pessoas tinham uma credibilidade, né? Então, assim, hoje, talvez para te ter uma visibilidade, tu não precisa ter tanta essa credibilidade, mas sim algo que chame a atenção, né? Sim. Então, eu procurei, talvez eu não esteja certo até totalmente, né? Mas assim, eu tento me calcar nessa história que eu tenho, sim, e tal, né, das coisas que eu fiz, e tá sempre em trabalhos que as pessoas, se o Cristiano tá envolvido é porque vai ser alguma coisa legal, boa né? Aí, então tem coisas que eu curto, mas não compartilho. Sim. Né? Então tem trabalhos que acabam ficando assim mais suaves, assim, de divulgação, e os que são carro-chefe. Então, mas o pessoal, até essa semana aconteceu, o pessoal acha que eu tô fora de Florianópolis, né? Assim, não te vi mais, onde é que tu anda? Vi que tem uma foto tua, não sei que tal, não sei. Então, às vezes até eu perco o trabalho em função das pessoas acharem que eu estou fazendo algo que é fora, ou que é, sim, enfim... ou que tu nem tá mais aqui na região, né? De alguma forma. Exato, ou num nicho assim mais... Né, de uma qualidade legal, então o pessoal talvez não vai topar fazer isso, não vai topar fazer aquilo, e às vezes, né, como no início, eu sou uma pessoa simples, assim, não vou, né, deixar de fazer um trabalho, né, claro, com todo um critério, mas assim, não vou fazer só trabalhos, né, top, né, então tem isso que tu falou é bem importante, porque assim, foi bom a gente ter tocado nesse assunto, porque eu vejo uma escravidão digital no dia de hoje, que é, se tu não estiver fazendo os 3 primeiros segundos serem os mais cativantes de um vídeo, parece que tu é, assim, um analfabeto, né? Tu é uma pessoa ignorante que, tipo, não te chamou atenção suficiente para poder... Então tem toda uma tática, uma estratégia que deixa as pessoas com cada vez mais ansiedade, com cada vez mais, assim, poxa, parece que eu não tô fazendo, não tô aqui, as pessoas talvez não percebam mais o meu trabalho ou coisa do tipo. Mas, de alguma outra forma, o fato de você ter um site, que é aquilo que eu sempre bato na tecla, cara, tenha um site. Eu tenho um site desde 2003. Então, ter um site é a melhor maneira de você ser visto, porque hoje a gente não precisa ser tão escravo mais. A gente faz um criativo, roda um anúncio, e, cara, ele vai ficar ali o tempo todo batendo ali em alguém, nas pessoas que tu queres alcançar. E isso eu consegui fazer através, né, do meu mentor, o Marney. Grande abraço, Marney.
né, da cena digital, que é uma empresa dedicada ao marketing digital, dedicada ao tráfego pago, né, que tem me ajudado a alcançar pessoas, porque como eu fiz uma transição de carreira saindo dos casamentos, né, da fotografia de casamento para o retrato corporativo, o meu site que eu fiz com a Epix, com a Banlec, já é um site todo performado para ter uma alta conversão, para as pessoas serem alcançadas, né, pelo meu trabalho. E faz todo sentido para eu não ficar nessa escravidão de ter que postar todo dia ou ter que criar algo todo dia, porque isso é exaustivo. A gente que trabalha com a arte, cara, você tem que ter a cabeça boa para fazer uma boa leitura de uma partitura, para estudar aquela virada ou para fazer mais uma frase ali em cima daquilo, para colocar a tua identidade. Como que tu vê assim na tua produção, né, de conteúdo, que eu acho que o Guto já fez produção de conteúdo para ti? Como que tu trabalha de forma estratégica, talvez por ser o endorser de alguma marca ou por ser, né, um mentor ou dar aula? Como é que é esse processo criativo, né, sem que o digital, né, sem que essa coisa que a gente tem que fazer afete, né, nessa tua produção, para não ser só tipo, você só mais um que está fazendo ali, se mostrando, porque eu acho que no final das contas o que mais importa é o teu talento, é aquilo que tu faz, não é esses cortezinhos de uma virada ou outra, que eu acho que tem muita gente enganando o povo aí, né, nesses materiais. Mas como que é esse teu processo criativo, né, quando tu precisa criar algum material específico? Voltando só um pouquinho, essa questão assim de estar atuante, não é algo que foi algo que eu fiz demais, sabe? Até antes da pandemia, talvez um pouco antes, eu vivia muito em função do outro, né? Do outro ver, né? Então eu fiz viagens de moto, eu fazia boletins ao vivo para uma rádio, né? Então assim, tudo postando o tempo todo e preocupando como é que essa foto vai ficar boa e tal. Então não é algo que eu não fiz, só que na época que eu fiz era outra maneira de você assistir isso, né? E de consumir, né? Exatamente. Mas assim, claro que no nicho de vocês o nível de profissionalismo é muito grande, vocês têm toda uma elaboração de quando vai fazer, por que vai fazer, o que vai fazer, com qual foto, né? Então, eu tenho que admitir assim, que a maneira é mais informal, assim, né? Então, é mais uma cautela e um zelo pela imagem, né? De não ficar se expondo de uma maneira assim muito, né? Sem um significado legal, mas assim a produção em si é mais relacionada ao cuidado, assim, né? Talvez, né? Com certeza né, se eu tivesse um material bem mais profissional seria o ideal, né? Mas enfim, foram várias épocas nessa questão de endorse, com certeza. Fotos, sempre o Guto me ajudou muito nisso aí. Também tem um amigo Charles e o Trauer também foram parceiros assim, amigos, né? A gente são pessoas que, então sempre procurar pessoas no nível do Guto, né, para fazer. Então assim tem um certo cuidado, assim, né, de certa forma. Porque assim o fotógrafo ou o videomaker, a gente tá falando do Guto, que o Guto é um polivalente, um poliglota, é um cara que entende, faz muitas coisas, né? É o nosso Rodrigo Hilbert da Cor do Pecado, né? Porque é o cara que faz, desenvolve, tem um case para case, enfim, e ele é um baterista, ele é um músico, então ele entende da música, né, Guto? A gente até fez já algumas produções aqui no estúdio, né? E assim, falando sobre esse cuidado da tua imagem, né? Eu me lembro de uma vez, o Cristiano, que a gente foi gravar lá em Balneário Camboriú, e olha só como as coisas são interessantes, né? A gente acha assim que, não vou... Como o Cristiano é um endorser de marcas, né? Ele trabalha com várias marcas, baqueta, bateria, peles. Então ele tem todo o cuidado da imagem dele com o produto. E aí teve uma sessão que a gente foi gravar em Balneário Camboriú, na rua. E aí, olha só como o mundo é pequeno, né, gente? A gente acha assim que, não, vou cuidar da minha imagem com a minha marca, talvez o dono da empresa não veja, tal, vou pegar um backline de uma locadora para tocar. E o Cristiano, não, eu sou endorser de uma marca, tal, então mesmo que seja difícil a logística do show, eu preciso ter a minha marca lá, da minha bateria lá. E olha só como é interessante, né, tu ter esse cuidado com a tua imagem. A gente tava gravando na rua, o Cristiano tava com a marca dele, a Odery, e assim, eu gravando lá, ele tocar, de repente aparece o dono, olha só, o dono da marca estava caminhando em Balneário Camboriú, o cara é de São Paulo, estava caminhando do nada, que o filho dele veio jogar tênis,
em Balneário, e a gente encontrou o dono da marca. Caramba. Então, tipo assim, ó como o cuidado, dele, né? Tipo, ele não sabia que o dono da marca estaria ali naquele dia, naquele horário. É uma coisa assim inusitada. Mas o cuidado dele e a responsabilidade que ele tem com a marca e essa confiança faz isso acontecer. Então, o cara, quando ele viu a bateria dele lá em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, lá em Balneário Camboriú, o sorriso veio aqui, né, Cristiano? Então, esse cuidado que o profissional tem que ter quando a imagem dele tem em relação à marca, né, Cristiano? Bem lembrado. Cara, e aí eu pegando esse gancho, falando que, né, o Guto, por ser um baterista, né, um músico, para criação de conteúdo, né, para as tuas, né, os materiais que você precisa fazer, o fotógrafo, o videomaker, ele precisa ser músico? Olha, cara, como eu Porque falei. eu vou começar a dar uma cutucada aqui, porque assim, tem o aspirante a ser músico, gosta, etc, acha legal, mas não sabe às vezes o time, né? Então, é importante o cara pelo menos entender de música? Como eu falei, assim, esses amigos que me ajudaram muito são pessoas que eu, né, de certa forma, acabei procurando em função dessa afinidade, né? Então, acabei me cercando por pessoas que pudessem dar esse suporte, né? Acho que é inevitável, né, cara? Quem vai ter uma visão diferente, quem é do ramo, né? Isso aí, eu também, se eu for, né, talvez eu olhar o estúdio aqui, tem coisas que vão passar batidas para mim que eu não vou fazer nem ideia. Então, ajuda, né? Então, eu acho que, da maneira que eu me preparo para fazer um trabalho de rock, eu vou ouvir as bandas, né, vou fazer um trabalho lá com 20 músicas em tributo a uma tal banda. Eu vou ter que ouvir, vou ter que pesquisar, olhar vídeos. Então, acredito que um bom profissional também, se caso ele não seja desse nicho de música, mas ele tiver que participar, eu acho que o importante é ele se propor a fazer essa pesquisa, né? Agora, simplesmente o cara chegar lá sem cair de paraquedas, vai acontecer isso, né? Então, o timing, claro, desde aquelas coisas simples, né? Na hora de editar, daí o cara tá tocando uma coisa, o som tá saindo outra, né? Então, quem é músico vai se sentir desconfortável se acontecer, né? Talvez uma pessoa, né? Mas, assim, cada um, né, tem as suas particularidades. Eu também vou entrar no outro e também vou deixar passar batido, né? Então, eu tenho que correr atrás, né? Eu fico imaginando, o cara se prepara e tem uma música, né? Tá lá tocando, e aí tem aquela virada que vai entrar pro refrão, que aí o batera tem a performance, né? Uau, e aí o cara vai lá, na hora que o cara vai, ele corta pro guitarra, nada contra a guitarra, batera, né? Mas vai lá e faz um corte diferente no momento do auge da música, que a batera tá cantando, tá falando mais alto, ou que tem uma expectativa por aquela virada de tempo, etc. E que de repente foi lá pro cantor que ele tirou coisas fora do tempo, né? Teve alguma situação assim que tu presenciou, que tu viu assim em algum show, que, poxa, eu fui lá, fiz altas performances, poxa, não tem uma foto bonita, não tem um vídeo legal, que tipo, poxa, isso iria me ajudar na minha imagem, na minha produção de conteúdo? Olha, às vezes por conta da correria, às vezes a gente faz um evento que o pessoal tá de cima da hora, assim, para montar também o que aconteceu mais recentemente, que eu lembro, foi isso, assim, de talvez o pessoal, são tantas pessoas, né, e o tempo é tão curto que tem que estar dando prioridades, assim, né? Mas, assim, algo pontual que tenha me chamado a atenção, assim, não conseguiria lembrar agora, mas acontece o tempo todo, né? Isso aí deve acontecer toda semana, porque tem muito material que a gente acaba não tendo acesso, né? Então, né, às vezes a gente está fazendo mas enfim, dentro da parte profissional que tu consegue fazer uma verificação depois, daí tu vai, né, eu não vou deixar de falar isso aí, claro. Melhor eu falar pro profissional e tal, né, do que depois eu ficar, poxa, o cara esqueceu. Então, assim, eu sou muito, muito transparente nessa parte, né? Sim. Quase chato, assim, né? Porque não, mas como um cliente, né? Tem que ter uma visão, porque assim, por mais que a gente tá aqui com a bandeira da foto e do vídeo, mas, cara, aqui a gente joga limpo pros dois lados. Tipo, sim. A gente tem que criticar, sim, o profissional de audiovisual, de fotografia, que por muitas das vezes ele acredita que só o vocalista, que só, não sei, o guitarrista, ou as pessoas que estão mais próximas. Cara, quando se trata de uma banda, de uma produção, né, de show, etc., existe uma galera que se tem que documentar, né? As pessoas que fazem parte daquela história ali, né? Senão, eu acho que fica muito vago e fica focado só numa pessoa. Poxa, é um material que você contribuiu, que você fez parte, contou a história daquilo ali. Mas, Cristiano, tu falasse, pra gente entrar um pouquinho na parte da fotografia, que a gente vai falar aí também sobre uma história da foto do futuro, né? A foto que
que a gente vai... Quer dizer, a gente não vai ver, né? Só daqui a algum tempo, né? Mas antes eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória, experiência, enfim, sobre levar uma bateria móvel numa moto e sair por aí a tocar e a documentar isso também. Cara, como que nasceu isso e como que foi essa tua experiência, sabe? De multifaceta, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora tem que fazer foto, agora tem que fazer um vídeo, tem que documentar, tocar essa história. Como que foi essa experiência? Como é que tu pode contar pra nós, assim, era uma bateria muito grande, era pequena? Como é que foi essa ideia, né? Colocar uma bateria dentro de uma moto e sair por aí. São duas paixões, assim, que ficam num nível bem, bem próximo, né? A bateria e a moto, pra mim, nossa, são fascinantes, assim, são duas coisas que eu, né, depois de um tempo, eu passei muito tempo sem ter moto por conta da profissão de músico, né? Uhum. Então, né, músico e moto, assim, pode ter um autônomo, né? Tem um risco muito grande. Daí, depois que eu comecei a trabalhar mais em sala de aula, daí, com uma certa segurança, vamos dizer assim, né? Uhum. De férias e coisa assim, eu comecei a explorar essa questão da moto. E comecei aí nos encontros de moto e às vezes eu tocava nos próprios encontros de moto, assim. E daí eu pensei, enfim, né? Eu não lembro assim o momento exato, mas de como é que eu poderia, né, fazer essa junção, né? Uhum. E daí deu um estalo, assim, né, cara? Poxa, cara, eu podia reduzir a bateria a ponto de colocar na bagagem. Daí fui fazendo as experiências e acabou dando certo, assim, na configuração que eu pensei. E daí fiz 2 viagens e numa delas eu pensei em fazer algo tipo Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, né, nas 2 pontas. Daí eu passei pela Cordilheira dos Andes, né, também. Caramba. Então, assim, foi a primeira viagem que eu consegui fazer isso, mas com uma bateria ainda experimental. Eu fui sem avisar ninguém que eu ia fazer isso, não teve alarde nenhum. Se der certo, Então, a câmera era muito simples, sempre foi muito simples, né? Nunca foi um material profissional assim de captação, né? Uhum. Mas essa viagem de 2010 acabou acontecendo essa experiência. Uma viagem aqui nessa reta do Atlântico Pacífico, Santiago, né, no Chile, Mendoza, em Argentina. E daí sim, vendo que deu certo, eu fiz uma mais profissional. Deu um amigo eu fiz 3 viagens grandes. 2 viagens eu fui sozinho, e na terceira viagem eu fui com outra moto, 2 motos, né? E esse meu amigo levou um equipamento razoável, assim, bom, né? Daí tinha bastante coisa, e ele conseguiu fazer daí uma produção melhor. E daí eu quis fazer uma homenagem ao Newport, né? Que é do Rush, né? Então eu escolhi uma música, fui até Ushuaia, do lado da placa do Fim do Mundo eu gravei a música Subdivision, né? Do Rush. E daí daí eu já pedi pra uma pessoa editar, né? Daí já foi um material assim que já fica com uma cara assim melhor. Assim, e né? esse material tá na internet? No YouTube. Cara, então, Gutão, vamos botar esse link aí na descrição desse vídeo pra galera ver, né, essa experiência aí que, cara, quando o Guto me contou e mostrou, né, um material assim, pô, cara, isso aí é fascinante, mano. Isso aí é muito, muito, muito legal. Imagina ter essa ideia, desmontar uma bateria e montar ela num tamanho pocket que caiba dentro de uma moto, né? E sair por aí e ainda fazer essa homenagem, cara, isso é muito bacana. Mas, cara, agora pra gente ir pro, né, nosso finalmente, que eu tô curioso, né? O Guto vai botar umas imagens aí pra gente. Cara, que história é essa da foto do futuro? Então, Thiago, eu fiquei sabendo de um concurso de fotografia, né? E esse concurso era Registre Antes que Desapareça. E eu vi que tinha a opção profissional e amador. Daí eu tinha uma foto que eu acho que batia com esse tema. Eu gosto tipo, eu vejo uma imagem assim, né, aquela ali meio que fica registrado assim, puxa, aqui tem que bater essa foto. Então, nas viagens de moto eram muitas fotos. Então tu tens uma terceira paixão, que é bateria, moto e fotografia. Acaba pode ser sim, não tem dúvida. E daí, cara, eu escrevi, e um amigo meu profissional se inscreveu também. Daqui a pouco esse meu amigo liga, cara, sabe aquele concurso de fotografia? Eu parabéns, cara, ganhou? Eu assim, não, tu ganhou. Segundo lugar. Os prêmios seriam para primeiro e segundo lugar. Como assim, cara? É a mesma coisa que eu entrasse um Masterchef com um ovo frito e arroz. Sabe, assim, não. Como, cara? Como é que deu certo isso? Enfim, cara, já foi para mim um choque ter ficado dentro da finalista. Mas o que mais
para mim foi assim, ainda me impacta bastante, é porque como fazia 100 anos dessa entidade aí, ela colocou esse material, e o material de Florianópolis, com alguns registros, dentro de uma cápsula do tempo. E essa cápsula do tempo vai ser aberta daqui a 100 anos, né? Então foi em 2015, ela vai ser aberta em 2115, né? Eita, então e daí, a gente não vai estar aqui. Exatamente. Daí eu falando com meu irmão, falei... meu irmão assim, cara, nós temos que deixar alguma coisa registrada para algum dos meus filhos, né? Porque eu não tenho filhos. E lá te representar, né? Daí eu falei, cara, tu não entendeu? A pessoa que vai lá ainda não nasceu. É verdade, ela nascendo hoje, ela teria que ter, né, praticamente, né, 90 anos. Exato. Então, assim, pedi uma declaração que realmente a minha foto está ali, daí plastifiquei e tal, coloquei nos documentos lá da família, assim, ó, alguém algum dia vai olhar isso aí e vai... Então é bem impactante, porque de tudo que eu fiz como baterista na vida, eu não tenho certeza que isso, dentro da tecnologia que vai ter daqui a 90 anos agora, né, vai ser possível de... Agora, se a cápsula do tempo, né, fora duradoura mesmo como... E né, for aberta, né? Então eu tenho certeza, cápsula aí, certeza que o meu nome vai ser lembrado. Vai estar daqui a um tempo, né? Sim. Ó, o Guto tá botando aí pra você aí, ó, agora ver na imagem, a gente tá vendo aqui na nossa tela de apoio. Cara, esse aí foi onde? Me fala sobre essa foto aí. Então, eu tava em Santo Antônio de Lisboa, passeando mesmo, assim, de final de tarde, daí vi essa criança né, assim, numa pedra, né? Uma pedra alta. Uma daquelas pedras que tem ali, olhando pro horizonte, assim, poxa, que imagem bonita. Ela nunca vai saber que ela vai ser, essa criança nunca vai ser eternizada. Sim. E essa foto ficou guardada como as outras que eu já fiz. E daí, cara, na hora que pintou esse concurso, eu falei, dei uma olhada em tudo que eu tinha lá, e assim, ó, acho que essa foto aqui tem tudo a ver, né? E tu fez com celular, com câmera fotográfica? Aquelas câmeras ali digitais, aquelas bem comuns que se tinha, todo mundo tinha uma, assim, né? Cara, mas olha como ela tem uma mensagem, né? É a criança, né, olhando pro futuro, olhando lá pros 100 anos daqui pra frente, né, cara? E conecta com tudo. Um pôr do sol que pra mim é um do pôr do sol mais maravilhoso que a gente tem em Florianópolis, é ali em Santo Antônio de Lisboa, né? Pra mim, eu fiz muito ensaio de casal ali, peguei muito pôr do sol, então tinha vezes que a gente até parava pra apreciar, né, aquele quadro, né? Os barquinhos tudo paradinho, o sol lá atrás e tudo mais. E, cara, sensacional. E o cara diz que ele não é fotógrafo ainda, Guto. Que ele diz que é baterista. Eu acho que ele tá na profissão errada, hein, cara? Não, e levando pra parte semiótica da imagem, né? O garoto representando o futuro, né? O horizonte representando o tempo, os barcos representando todo cara que é navegador, sabe? Quando entra no mar, cara, o tempo, assim, é dono dele, né? Ele não sabe se vai chegar daqui 3 dias, 4 dias, tudo depende do tempo que é a previsão meteorológica. Então, toda essa fotografia foi campeã, ganhou por causa dessa leitura semiótica da imagem. Então, isso é muito importante, né? O retrato ali que ele captou, isso aí tem esse significado da imagem. Essa essência, né? Essa essência da imagem. O Guto não é só ceramista, não é só fotógrafo. O cara é um poeta, cara. Que isso! Meu querido, pra gente ir pro nosso finalmente aqui, que o papo tá bom demais. Cristiano, cara, 3 perguntas de bate-pronto. O que vier no teu coração primeiro, tu vai falar aqui pra gente. O que te inspira todos os dias? Olha, eu acho que é uma pergunta que eu faço assim para começar o dia, ou assim, quando eu tenho um tempo mais tranquilo, assim, o que eu tô com vontade de fazer hoje? Né, assim, tentar entender assim, o que é relevante para mim nesse momento, né? Então, assim, será que hoje eu quero passear? Será que eu quero ficar olhando televisão? Será que eu quero entender o tempo da minha mente, do meu corpo, assim, né? Então, acho que isso é o que me move, assim, né? Tentar essa questão que a gente falou agora há pouco da qualidade de vida, né? Aos poucos tentar filtrar as coisas que realmente vão fazer diferença e vão, né, fazer sentido, né? Que são prioridades, né? Cara, se você pudesse definir a sua jornada em uma palavra, qual seria? Olha, cara, acho que honestidade, assim, né? Honestidade na transparência, honestidade né, de realmente aquilo que a gente falou agora sobre materiais que vão para a internet, assim, que
que são de muitas visualizações, mas assim, será que isso aqui da mês que vem as pessoas vão lembrar? Não vai ser aquela coisa de tu olhou e já passou pro lado, né? Então, as histórias que são verdadeiras, né? Então elas vão ter um tempo maior de assimilação, as pessoas vão rever. Então, eu tô apostando nisso, né? Então, assim, de ser essa questão de coisas mais, de conteúdos mais relevantes, né? Do que a coisa por ser assim, superficial, né? Exatamente. Cara, a gente sabe que a maior certeza que a gente tem da vida é a morte, né? Que um dia a gente vai para um outro lugar, enfim. E a gente tem aí pelo menos dizem pra gente, né, que vai ter essa cápsula do tempo para ser aberta. E por mais que vai ter daqui 100 anos ou mais tempo, a gente vai embora, mas isso daqui, esse programa vai ficar e vai vir para essa geração aí que a gente falou, né? É a geração que não pegou fita cassete e tudo mais. Qual que seriam as tuas últimas palavras? Qual que seria teu epitáfio? Olha, cara, bem puxada, sabe? Olha, eu acho que um resumo disso que eu falei agora há pouco, né? Realmente a gente se tá aqui por um momento, né? Vamos dizer assim, já que vai ter um fim, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar, né? Então, essa qualidade de como viver, de como, né, de convivência também, né? Fazer as coisas que, né, talvez, assim, vão, assim, pensar um pouquinho a médio prazo, a longo prazo, né? Porque as coisas são muito imediatas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tu tem que decidir, mas, né, pensar uma decisão, às vezes, né, pode ser pensada por um tempo maior, assim, né? Não precisa ser uma decisão para se resolver agora, né? Então, às vezes a gente resolve as coisas muito... Eu sou muito cauteloso, até demais, assim, né? Então, assim, mais é por conta de assimilar o que está acontecendo, né? Ver o que isso aqui a que caminho isso aqui vai levar, se eu não fizer desse jeito, quais as maneiras de se resolver. Não acredito, porque às vezes a gente acha que só existe uma maneira, né, das coisas, né, se encaminharem, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente bate naquela tecla, assim, né, em todos, eu acho que todos os segmentos da nossa vida, né? Então, não é só no profissional, né, no pessoal, às vezes. Então, às vezes a gente meio que quer fazer do jeito que a gente acha que deve ser o certo, mas também ouvir, né? Ouvir mais do que falar, talvez, também. Boa. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais do que uma boca só, né? Para falar um pouquinho menos. Mas, cara, Cristiano, obrigado, cara. Obrigado pela tua presença aqui, foi sensacional. Todas essas tuas histórias, essas tuas bagagens aí, né, Guto? Essa história de vocês dois aí também, desses materiais, desses criativos, né, que vocês já fizeram aí. E, Gutão, vamos ter que fazer a parte 2 para ele contar mais sobre essa viagem, que eu tô mais interessado aí, como é que o processo de desmontar a bateria toda, né, Guto? Não, sim, vão ter parte 2 com certeza, né, Thiago? E falando um pouquinho também sobre ele ter feito uma bateria para isso, né? Tipo, confeccionou, pois é, cara, mandou fazer uma bateria, né? Ele tem a parceria com a Odder lá e a Odder abraçou a ideia e fez uma bateria para ele levar na moto. Isso aí fica para segundo episódio. Né? Segundo episódio. E, cara, você não vai embora daqui sem levar essa lembrancinha esperta pelo teu amigo. Só ganhou a chave. Feito aí com muito carinho. E a gente sempre fica curioso para ver qual que é a cor, qual que é o design. Nossa, cara. Olha, e eu acompanho o Guto já há cerca de 12, 13 anos, cara. Então, eu vi o processo disso aqui muito... Olha muito detalhe, aí, né? Então, eu sei que isso aqui não é só o que a gente está vendo, né? Tem uma história. E uma história que eu presenciei quando eu vou na casa do Guto. Cada vez que eu vou lá, algo que ele está comprando para poder melhorar isso aqui, né? Sim, então, ele não para. Nossa, cara. Obrigado, Guto. Isso aqui é um presente realmente. E essa peça aí, cara, é uma peça exclusiva feita pra você. Exatamente. E não tem nada parecido no mundo. Porque, Guto, todas as tuas peças, elas são feitas com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Mas se a galera aí que tá nos vendo, né, os evangelhosos de plantão, que estão vendo a gente tomar cafezinho, tomar aguinha aqui, se quiserem também adquirir uma peça como essa, como é que faz, Guto? Cara, é muito simples, né, Thiago? É só entrar lá no www.gutocampoceramica.com.br.
Né, Thiago? É tão novo esse site que eu até nem sei direito como é que é. Lançamento isso aqui, né, Thiago? Cara, isso é bom a gente falar, porque assim, ó, o Guto é um dos nossos patrocinadores masters, né? O primeiro patrocinador desse programa. E ele, né, veio com Instagram, veio com uma rede social, aí daqui a pouco surgiu o site que fez lá na Epix, na Banlec, lá com o Marney, com o pessoal o Jonathan, né? Um grande abraço pro Jonathan também, queridão. E aí agora ele tá com o site, cara. Agora o cara tá todo moderninho, tá todo Enzo, né? Tá todo ali cheio de 9 horas agora. Mas é um site que é super importante, como tu tens o teu site, né? Todo fotógrafo, eu acho que todo profissional, toda empresa, ela precisa ter um site que é a sua casa, né? A sua maneira de você colocar todas as informações ali. Então, para você que, né, deseja adquirir uma peça dessa do Guto, né? Essa peça aqui, ó, maravilhosa, né? Incrível, feita com muito carinho. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui. Cristiano, cara, mais uma vez, irmão, obrigado, tá? Sucesso aí. E vamos marcar esse episódio 2 aí para ver toda essa história aí com mais detalhes dessa bateria. Eu que agradeço, cara. Tenho acompanhado as entrevistas aqui. Parabéns para vocês também. Obrigado. E a conversa aqui, antes dos bastidores, é tão longa quanto a conversa que vai no ar. E é muito bom, muito fácil, né? De a gente, né, ter esse contato com vocês, né? Muito agradável. Que massa, cara, que massa. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez, cara. Muito bem, gente. Para provar que você deu essa moral pra gente até agora, você vai escrever nos comentários aqui a palavra futuro. Porque a gente falou da foto do futuro, falou de bateria, falou de moto, falou de um monte de coisa. Então, mostra pra gente que você deu essa moral, escreve aí nos comentários. Porque o Fotografia Exponencial é esse lugar que você tá assistindo sempre aqui com a gente. A gente traz pessoas queridas, pessoas amigas, com uma bagagem para contribuir com algo para o nosso mercado, para sentar na nossa mesa, trocar uma ideia, tomar um café, para a gente bater esse papo e te inspirar aí. Quem sabe você que está aí, fotógrafo, músico, né? Tem aí uma jornada de, sei lá, vou fotografar, né, algum cenário, vou viajar, ou quero levar uma bateria, ou quero levar um instrumento, enfim. Tá aqui o Cristiano, esse episódio aí, né? Ou guardar uma imagem para o futuro. Cara, esse lance de a gente deixar um legado através de imagens, enfim, aí deixa por sua criatividade, tá certo? Um recado especial para você que precisa de gestão financeira. Meu amigo Renato da RGB Consultoria, ele tem feito mentorias, consultorias para quem não tá com condição assim de lidar com o seu dinheiro, não sabe ainda. Cara, entre em contato que a gente vai deixar aqui embaixo aqui o contato do Renato, tá? E você que tem aí o seu equipamento para fazer uma limpeza, fazer uma manutenção, Fotec, lá em Itajaí, o pessoal fez um episódio incrível aqui falando sobre a diferença de DSLR, de mirrors, e eu tomei a minha decisão de comprar uma câmera lá naquele episódio. Então, se você quer saber qual que foi essa decisão, se eu fui para mirrors, se eu vou ficar na DSLR, o que aconteceu, entre em contato, assistam esse vídeo que a gente tem aqui. O episódio ficou incrível e isso vai te ajudar pra caramba. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, curta, compartilhe, comenta, passa para todo mundo aí, por favor, porque o YouTube vai entregar ainda mais esse conteúdo para quem está precisando. E eu te vejo na próxima.